Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha segunda lâmpada de LED, como eu fiz os cálculos do que eu ia precisar com relação ao que eu tinha. A lâmpada ficou bem legal. Assim, a princípio, isso era o que eu tinha. Eu sabia a tensão da minha rede, que é 127 volts, a frequência da minha rede, que é 60 Hz, a tensão de um pedaço de fita de LED, que é 12 volts. Então eu também medi a corrente de cada pedaço desse de fita. Cada pedaço de fita que deu 0,01 amperes, que são 10 miliamperes. E eu tinha um capacitor de 470 nanofarads. E isso era o principal componente para eu fazer minha lâmpada. Em muitos casos a gente vai dimensionar, na lâmpada passada, na verdade, eu dimensionei o capacitor em relação à quantidade de LEDs que tinha. Nesse caso não, eu tinha um capacitor e a partir dele que eu fui calcular quantos pedaços de fita que eu iria usar. Então, essa fonte, ela se utiliza de um capacitor que funciona como um resistor, para poder gerar uma queda de tensão para ligar os LEDs em série. Então, essa propriedade se chama reatância capacitiva. Ela é dada por essa fórmula. É o XC, que é a reatância capacitiva, é igual a 1 sobre 2π FC. O F é a frequência e o C é a capacitância do capacitor. Então, XC é igual a 1, 2π é aproximadamente 6,28. Minha frequência era 60 e a minha capacitância era 470 nanofarads, que é 470 vezes 10 a menos 9. Isso me resultou uma capacitância de 5.650 ohms, aproximadamente. A partir disso, eu fui calcular pela lei de Ohm quantos pedaços de fita eu iria utilizar. A lei de Ohm, ela me diz que a resistência é igual à queda de tensão sobre a corrente. Então, eu já tinha a resistência, que é o XC, que é 5.650 ohms, que é igual... Qual seria a minha queda de tensão? Seria os 127 volts da minha rede, menos 12x, que é a minha tensão de cada fita, vezes a quantidade de pedaços que eu devo utilizar, sobre a corrente de cada pedaço de fita. Porque eles vão ser ligados em série, então a corrente vai permanecer constante. Isso me resultou em passando esse 0,01 para esse lado, fica 56,5, que é igual a 127 menos 12x. Mudando 56,5 para cá, passa subtraindo, e o menos 12x para cá passa como positivo. Então fica 12x, que é igual a 70,5. Então o x vai valer 5,88. 5,88 eu arredondei para 6, né? Para ter uma margem de segurança. Então arredonde sempre para mais, para não forçar a fita, os LEDs. E a partir disso eu montei o meu circuito. Aqui é a rede. Aqui é a rede 127 volts. Aqui é um resistor de 150 ohms que a gente usa para limitar a corrente de pico que dá no começo. Eu sempre utilizo 150 ohms para fazer minhas lâmpadas. E não dá uma queda de tensão muito alta, não aquece muito o resistor. Funciona muito bem, funcionou muito bem até agora. Esse era o capacitor que eu tinha, 470 nanofarad, capacitor de poliéster. Do capacitor a gente passa para uma ponte retificadora de diodo
Pode ser do N4007 mesmo, que é para 1 ampere. Dessa ponte retificadora tem as saídas. Aqui é a saída negativa e aqui é a saída positiva. Passa por um capacitor de 10 microfarads por 100 volts ou mais, 250 volts. O importante é que esse capacitor tenha uma tensão maior do que a tensão somada pelos 6 pedaços de fita, que é 72 volts. São 6 pedaços ligados em série. Então, o que eu posso modificar? O que eu fiz na outra lâmpada que eu não usei essa? Eu poderia colocar um resistor em paralelo aqui para descarregar esse capacitor depois de desligar. Pode usar um de 500K para cima, 1 mega, até 200K, 100K pode ser utilizado. E eu poderia colocar outro aqui também para descarregar o capacitor. O mais importante é esse aqui, porque geralmente quando você tira da tomada, você pode sofrer uma pequena descarga dessa parte aqui da lâmpada. Mas no meu não ficou. O meu funcionou muito bem. Eu fiz o circuito mais simples possível, até porque eu não tinha esses resistores de alto valor. E aqui é só as especificações dessa fita que eu usei. São 6 pedaços de fita de 5 centímetros, que é a menor divisão da fita. São 5 centímetros. E o tipo de LED, né? É a fita 3528. Esse 3528 se refere ao tamanho desses LEDs. Então, a partir disso, eu fiz minha lâmpada. Eu vou demonstrar para vocês. Essa fita de LED, ela não é de melhor qualidade. Eu pedi ela do AliExpress. Então, a fita toda, ela tinha um consumo de 1 ampere. Foi a partir daí que eu fiz os cálculos, dividi por 100 pedaços até chegar cheguei em 10 mA de consumo para cada pedaço desse de fita. Foi daí que saiu esses 10 mA aqui de corrente. Eu poderia ter usado até um pouco menos, mas eu quis que os LEDs ficassem com a potência máxima deles mesmo. Bom, agora eu vou demonstrar a claridade da lâmpada aqui no quarto. É claro que ela não clareia tanto igual a incandescente que estava aqui. Até porque a fluorescente que estava aqui é de 15 watts. Então agora eu vou demonstrar para vocês o quanto que clareia. Prestando atenção, assim, tem um pouco de iluminação externa, né? Mas eu acho que vai dar para perceber. Ó, clareou bastante até. O abajur ficou uma lâmpada bem bonita até. E com consumo muito menor do que da fluorescente, né? Vou mostrar para vocês como ela fica. Ela fica um pouco acesa enquanto ainda houver resíduo de energia. O que faz isso é não ter colocado os resistores para descarregar os 2 capacitores. Tanto que naquela minha outra lâmpada que eu mostrei, ela descarregava rapidamente, porque tinha os resistores. Só mostrando para vocês mais uma vez, aqui pelo chão, a diferença entre o desligado e o ligado. A claridade da lâmpada ficou muito boa. Ela aquece um pouco. Eu acho que o ideal seria ter colocado os pedaços de fita em um pedaço de alumínio. Eu coloquei um pedaço de isopor porque eu não tinha o alumínio. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.